Eu precisei tomar um pouquinho de coragem para fazer o vídeo dessa semana, porque eu quero dividir com você uma história muito pessoal. E precisei tomar coragem porque às vezes quando a gente vai se expor, a gente tem medo, né? Sofre um pouco pensando na opinião do outro. Então por isso que eu já começo o vídeo confessando que para estar aqui nesse momento eu precisei trabalhar algumas questões internas, né? E tomar mesmo coragem para fazer esse testemunho. Eu vou chamar um vídeo de testemunho, mas que eu sei que no final vai fazer sentido e essa história pode te ajudar também, né? Pode servir de fonte de inspiração para você. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas desde 2003 e quando eu entrei na área de RH, né, como estagiária ainda lá na Delphi, uma das coisas que eu já descobri já de cara foi o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, que é o CBTD, um dos maiores congressos da área de treinamento na América Latina. Lá em 2003, 2004, eu ouvi falar do congresso, mas eu não tive um contato com ele. Naquela época, meu grande objetivo profissional era que um dia eu pudesse participar desse congresso, né? Que um dia eu fosse uma congressista, né? De ir lá assistir as palestras, conhecer, ver como era essa estrutura. Na época o congresso ele era realizado em Santos e surgiu esse grande desejo no meu coração. No ano de 2008 eu entrei de fato na área de treinamento, que foi na transportadora americana, para trabalhar, para ministrar, para viajar, né, para as outras unidades, para as outras filiais e fazer treinamento. Até então eu trabalhava em RH, mas muito nos bastidores, cuidando de recrutamento e seleção, cargos e salários, fazia outras demandas da área de RH, mas em 2008 foi o meu primeiro contato mesmo com um palco. E eu sempre falo que a primeira vez que eu fiz um treinamento na minha vida, ali deu um grande insight que eu falei, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. Foi ali que eu senti que eu nasci para fazer isso, né? E desde então eu comecei lá naquela época já a formatar, que eu tinha muita vontade de ter um negócio próprio, de trabalhar por conta, de ser empreendedora, mas até 2008 eu não sabia com o que eu queria trabalhar, né? Eu sabia que era na área de pessoas, mas ainda não tinha muito claro. E da primeira vez que eu fiz um treinamento, me deu esse insight, falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. E aí, aquele desejo lá que eu tinha desde 2013 de participar de um congresso, ficou ainda maior, né? Porque aí sim, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, mais do que nunca eu queria participar desse congresso. E consegui participar em 2011, eu ainda estava na TA, e consegui, né, pegar uma semana aí para Santos, participar do congresso, e eu confesso que foi uma das melhores experiências profissionais que eu já tive na minha vida, porque até então eu nunca tinha visto algo daquele formato. Eram 4 dias com muitas palestras acontecendo o tempo todo, simultaneamente, você escolhia onde você queria participar. Eu lembro que um dos palestrantes levou uma escola de samba, então teve algo muito diferente e eu fiquei assim encantada. Tudo que eu via ali eu ficava, uau, o que é isso? Era algo muito diferente, muito fora da caixa. E lá em 2011, quando eu retornei do congresso, eu voltei com um novo objetivo. E o meu grande objetivo naquela época foi que eu queria ser uma palestrante do Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. No ano de 2000, detalhe, né? Voltei na sexta-feira do CBTD, na segunda-feira, muito empoderada, com muita certeza de que viver de treinamento era o que eu realmente queria na minha vida. Eu me desliguei da TA e comecei a trabalhar por conta, né? Foi viver esse sonho que eu tinha já há muito tempo, mas também tinha muito medo, muita ansiedade, muita dúvida, né? Medo que não fosse dar certo, enfim, muitas coisas passaram na minha cabeça, mas como eu vivi tudo aquilo no CBTD, como despertou muita coisa positiva, eu me empoderei disso e acabei me desligando da TA e fui viver esse grande sonho. Que não foi fácil, um dia eu gravo falando especificamente disso, não foi fácil, não é até hoje,
né? É muito mais fácil a gente ser CLT, ser colaborador dentro de uma empresa do que ser empreendedor, mas eu não abro mão disso que eu tenho, né? Porque eu também me desenvolvi muito fazendo o que eu faço hoje. Então voltei lá do CBTD, né, com muitos objetivos, com muitas ações na cabeça para fazer acontecer, gatinhando ainda, porque eu comecei efetivamente em 2008 ministrar treinamento, então 2011 era tudo muito novo ainda para mim, não dominava muita coisa, né, não tinha muito conhecimento, e eu comecei na caruda fazendo treinamento, eu não tinha feito nenhuma formação de técnica de apresentação, de palco, eu não tinha feito nada, foi na cara e na coragem mesmo. E aí eu comecei a perceber que para eu estar no CBTD, eu precisava desenvolver outras competências. No ano de 2012 eu mandei a minha primeira proposta, porque assim, o congresso, ele não não dá para você chegar lá e falar, olha, né, eu quero ser palestrante, existe todo um critério para isso. Então você precisa se inscrever, mandar sua proposta, gravar um vídeo e passa por uma comissão técnica que é formada por profissionais da área, e esses membros, né, esses profissionais, eles avaliam e selecionam, né, e em cima dos selecionados são aprovados. Para você ter ideia, esse ano foram 360 propostas apresentadas e 91 propostas foram escolhidas. Então todo ano tem mais ou menos nessa faixa assim, de 300 e pouco a 400 propostas enviadas. Mas em 2012, que foi o primeiro ano que eu mandei a proposta, eu mandei com um único objetivo. O objetivo era de saber como funcionava. Então foi como treineira, né? Foi muito despretensiosa, mas mais para saber como que funcionava. Mandei, não fui aprovada, mas descobri como eram as regras, como funcionava e tal. 2013, eu falei, a partir desse ano, eu vou fazer isso daqui sério, né? Eu quero que esse negócio dê certo. Só que nessa época eu tinha umas crenças, né? Crença é tudo aquilo que a gente tem de pensamento que muitas vezes acaba limitando o nosso crescimento. E eu tinha algumas crenças que me bloqueavam. E uma delas era a minha relação com a câmera. Eu era muito ruim na câmera. Todas as vezes que eu pensava em gravar alguma coisa ou alguém pegasse uma câmera e começasse a gravar, eu travava, eu ficava com muito medo. E eu achava, naquela época, que o problema que eu não conseguia ir bem é porque eu não entendia da tecnologia. Eu olhava como um recurso externo, que o problema estava fora e não dentro. Então, em 2013, eu contratei uma pessoa para fazer a gravação para mim, para me filmar, editar e tudo mais, achando que era só depois eu relaxar, ficar natural, que tudo ia dar certo. E não deu certo, foi um fiasco. Eu gravei 96 vídeos e todos os vídeos que eu assistia eu detestava. E o pior, imagina, né? Você consegue imaginar uma pessoa gravar 96 vídeos? A gente vai ficando cada vez mais travada, porque o texto fica algo decorado. Você não consegue ser natural. E aí tive que dentre os 96, né, escolher ali um melhorzinho e mandar. Não fui aprovada. 2014, eu já entendi que o problema era interno e aí eu procurei uma ajuda profissional. Eu procurei um coach da área de comunicação e ao invés de me ajudar, piorou. Por quê? Porque essa pessoa me deu um feedback que eu não soube lidar com aquilo, que ela também não me ajudou a esclarecer o que tinha acontecido. E eu era muito boa, né? Eu era espontânea no ao vivo, eu era muito natural, eu era muito eu. Mas na câmera tinha muito problema. E a pessoa me deu um feedback na época que aquilo me travou até no ao vivo. Eu comecei a ter problema de performance em sala de aula. E eu precisei procurar um outro profissional, um psicólogo, para me ajudar a quebrar a crença que o coach tinha colocado em mim. Então, até nessa época, eu já era formada, eu já tinha feito meu curso, eu me formei em 2012, né? Fiz a formação em coaching em 2012. E nessa época, eu fiquei muito traumatizada, eu já não queria atender, né, como coach,
E nessa época eu fiquei mais traumatizada ainda, né? E é por isso que eu sempre falo, eu demorei muito para me posicionar como coach por conta dessa minha experiência mesmo, né? Hoje a gente vê muitas pessoas formadas, muitas pessoas se intitulando coach, mas é um trabalho muito sério, né? As pessoas falam, mas é só fazer pergunta. Não é só fazer pergunta. Quando você faz uma pergunta, você pode destampar alguma coisa dentro da pessoa que você não vai ter estrutura para ajudar a pessoa a assimilar tudo aquilo. Então é algo muito sério. E aí eu precisei procurar um outro profissional para me ajudar a voltar a ser o que eu era, né? E nessa época eu comecei a perceber que o tema CBTD era algo muito pesado para mim. Todas as vezes que chegava a época, né, que o prazo de inscrição começa em maio e vai até 30 de junho. Então quando chegava essa época eu ficava muito tensa, eu ficava com muita ansiedade, com muita angústia. E eu comecei a me questionar o que o CBTD significava para mim. E eu descobri que eu tinha atrelado, de novo, uma outra crença, né? Eu tinha atrelado ao CBTD, ser aprovada no CBTD, para mim, significava ser uma profissional da área de treinamento. E aquilo me causava peso. E eu comecei a avaliar que não era verdade, eu já era profissional de treinamento desde 2008. E eu estava ali em 2014, 2015, já vivendo há muito tempo do meu trabalho. A minha empresa já estava dando certo, eu era contratada pelas empresas para fazer treinamento, dar consultoria, então eu já era profissional. Então pensar, atrelar o CBTD com ser reconhecida profissionalmente era algo que me pesava e me travava cada vez mais. 2015 mandei a proposta de novo e sempre essa relação da Maris e vídeo, nada dando certo. Gravava muitos vídeos e tentava achar um que fosse um pouquinho melhor. Eu tive uma orientação que foi da Branca Barão, que ela é uma palestrante, foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira. Ela dá palestra no CBTD desde 2006. E a Branca, ela me deu um feedback, ela assistiu um dos vídeos que eu fiz, ela falou, Damis, você está parecendo uma candidata eleitoral, você precisa ser você mesma. E aquele conselho dela, eu ficava assim, mas eu estou sendo eu mesma, mas eu não estava. E eu olhava para aquele conselho e falava assim, não está me ajudando, porque é estranho falar isso, mas eu não sabia como ser eu mesma. Por quê? Porque todas as vezes que eu ia gravar, eu ficava muito preocupada com o que o outro iria achar daquilo que eu estava falando. Eu me preocupava com o meu sotaque, inclusive eu procurei fono para ajudar a descarregar o sotaque, né? Eu me preocupava com o sotaque, eu me preocupava se eu tinha conteúdo, se eu tinha bagagem, experiência, né, para aquilo que eu ia oferecer para a pessoa, se a pessoa ela ia enxergar isso em mim, que eu tinha conhecimento. Eu me preocupava com a minha aparência, porque eu tenho 40 anos, mas eu ouço muitas pessoas falando que eu tenho cara de mais nova. Então, quando eu era mais nova, né, lá com uns 35 anos, eu representava ser mais nova ainda da idade que eu tenho, da idade que eu tinha. Então eu me preocupava das pessoas acharem que eu não tinha conhecimento o bastante, porque eu não tinha idade o suficiente para ensinar alguma coisa. Então eram tantas preocupações que passavam na minha cabeça que a hora que eu parava para gravar o vídeo, eu ficava nessas neuras e eu travava, eu não era eu mesma. E aí eu comecei a enxergar essas coisas, mas eu quero que você entenda, eu tô te contando tudo isso porque eu quero que você entenda que existe um processo, né? E não foi fácil, né? Não foi de um dia para o outro, né? Foram 7 anos esse processo. E aí em 2016 teve o lançamento do livro que eu participei como coautora, que foi o Você Vai Ficar Sentado Aí. E nessa época a gente começou a fazer muita coisa para expor o livro, né? Então a gente começou a fazer live, começou a gravar vídeo e eu tive, né, que começar a me mexer e perder essa vergonha e tentar ir melhorando. E eu tinha muita vontade de ter um canal no YouTube. Eu escutava muitas pessoas, tinha alguns amigos muito próximos que falavam sempre, por que você não monta um canal no YouTube, por que você não dá dicas e tal. Só que eu tinha todas essas questões com o vídeo, que eu trazia isso desde lá de 2012, né? 2013 mais especificamente, né? E aí eu tinha tudo isso com relação ao vídeo.
E eu contava muito, todas as vezes que alguém falava, por que você não monta um canal no YouTube? Eu sempre falava pra mim, eu falava assim, mas sabe o que é? Eu sou muito melhor ao vivo. Eu na câmera não dá muito certo, ao vivo eu sou muito melhor, eu sou mais espontânea, eu sou mais engraçada, sou mais eu. E eu deixava isso de lado. E esse desejo do canal do YouTube, porque eu tinha vontade, eu queria que existisse, né, que tivesse um canal onde as pessoas, eu até imaginava assim, tipo um Carreira Express, onde as pessoas viessem buscar dicas, mas dicas rápidas, simples e fácil de aplicar, né? Que eram as coisas, que são as coisas que eu uso comigo, que eu uso com os meus clientes, que faz a gente mudar, ressignificar e ter novos insights na vida. Eu queria um canal assim, mas a minha relação com o vídeo era muito negativa. E aí em 2017, o livro saiu bem no finalzinho de 2016 e começou esse negócio de dar certo e visibilidade e tal. Eu falei, acho que tá na hora de eu ter meu canal no YouTube. E eu queria também ter um curso online, então eu precisava, né, acabar com essa ideia, eu precisava vencer esse trauma, esse medo de câmera, precisava. E aí numa dessas, eu falando com alguém, né, e a pessoa falando, por que você não monta um canal no YouTube? E eu dando essa resposta, não, mas é que eu sou muito melhor no ao vivo, tal. Eu comecei a pensar nessa resposta e eu, num processo de auto-coaching, eu tive um insight e eu mesma me dei outro, né, uma outra direção. Numa dessa que eu falei, não, eu sou muito melhor no ao vivo, não sei se foi meu sábio interior, minha intuição, o que foi, mas uma luz se acendeu na minha cabeça e veio o seguinte, faz uma live. Se você é muito melhor no ao vivo, vai para ao vivo, faz uma live. E a hora que deu esse insight, foi num ímpeto, num impulso, eu já peguei, entrei no Facebook e já escrevi, dia tal, vou fazer uma live assim, assim, assado. E foi no ímpeto mesmo, porque se eu tivesse pensado, eu teria achado mais 1000 motivos para não fazer, porque a gente é bom em dar desculpa, né? E eu teria achado um monte de desculpa, um monte de coisa para não fazer. Só que eu acabei de publicar, 2 minutos depois que eu tinha publicado, eu já estava arrependida do que eu tinha feito. Por quê? Porque aí os meus sabotadores, o meu crítico interno, começou a pegar e ver historinha. Nossa, você vai fazer isso, você vai se expor, o que as pessoas vão achar, o que vão pensar. E se você errar, e se você falhar? Toda aquela nuvem negra na minha cabeça. Confesso que eu fiquei com vontade de entrar e excluir. Só que a hora que eu entrei, eu tenho uma rede de contato muito maravilhosa, eu tenho pessoas, graças a Deus, eu sou muito abençoada porque eu tenho muitas pessoas que me ajudam. E no que eu entrei no Face para excluir, já vi que tinha sido compartilhado e pessoas marcando outras pessoas. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, né? O negócio, as pessoas já estão falando disso, como é que eu vou fazer isso? Enfim, chegou o dia da live, com muita ansiedade, com muita dor de barriga, com muito medo, uma briga interna tremenda, eu fui fazer a gravação. No que eu sentei para gravar, zero conhecimento em tecnologia, né? Fui com a cara e com a coragem, comecei a gravar no meio da live no Facebook. Eu achei que eu não estava gravando e eu estava ali tensa, nervosa. Achei que não estava gravando, eu fui e desliguei a live no meio. E desliguei, fui ligar, eu estava na minha casa, eu fui ligar o ventilador, porque estava muito quente, fui ligar o ventilador. No que eu peguei meu celular, a minha amiga mandou mensagem e falou, viu, por que você se desconectou? Eu estava te assistindo. Falei, meu Deus do céu, né? Deixei todo mundo no vácuo e desliguei a live, né? Aí eu voltei, aquilo ali me quebrou, né? Quebrou o gelo que eu estava sentindo comigo mesma. E eu fui lá para a live dando risada do que eu tinha feito, rindo do meu erro, porque isso foi uma coisa que eu já determinei há muitos anos na minha vida, que eu dou risada daquilo que acontece comigo, né? Não é ridicularizar, mas é achar a graça daquilo, né? E eu achei graça naquilo e eu entrei ao vivo dando risada e falando, nossa, né? Achei que não estava gravando e vocês estavam assistindo, me desculpa, e comecei a fazer a live. Ou seja, aquilo ali fez com que eu relaxasse e eu fosse eu mesma. Passaram-se 40 minutos de live, terminei, agradeci, eu fui assistir. E quando eu assisti pela primeira vez na minha vida, eu gostei de me ver em câmera, eu gostei daquilo. Por quê? Porque eu vi que eu fui eu mesma, com o meu sotaque, com alguns erros de português,
brincando, gesticulando, eu vi que eu fui eu mesma. Aí eu comecei a entender, né, o conselho da Branca, seja você mesma. Eu acabei fazendo mais 5 lives, não foi nenhum número cabalístico, né? Não sei por que 5, na verdade eu sei. Foi por conta da quantidade de temas que eu tinha, né? Então eu fiz ainda mais 5 lives para depois ir para o YouTube. Aí eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, a princípio com celular, depois fui comprando câmera e tal, e fui melhorando, né? Mas não era um recurso tecnológico. O que eu mais percebo quando eu assisto os meus vídeos que eu fiz do YouTube no passado, não é um recurso tecnológico, mas é essa questão de eu ficar cada vez mais tranquila em relação à câmera. E aí, uma das coisas que eu mudei nesse processo foi também, né, por que me causava tanto medo de gravar? Porque eu ficava muito preocupada com o que o outro ia pensar. E eu mudei isso, eu ressignifiquei. Ao invés de eu pensar no que o outro vai pensar, porque eu não tenho controle nenhum do que o outro vai achar ou vai pensar, eu só tenho controle daquilo que eu penso, e tem hora que nem o que eu penso eu consigo controlar, né? Porque ao mesmo tempo que eu tenho uma ideia brilhante, eu já venho com o meu crítico interno e detono aquilo que eu pensei. Ao invés de eu ficar preocupada com o que o outro está pensando, hoje eu procuro pensar no conteúdo que eu vou oferecer para a pessoa. Eu procuro pensar de que forma, né, o meu vídeo vai ajudar. Então, e às vezes eu gravo vídeo e não pense em você que é fácil, porque tem dia que eu falo, meu Deus do céu, sobre o que eu vou falar, né? Tem que pensar no roteiro, tem que se colocar na câmera para gravar, tem que editar, tem que subir para o YouTube, tem que disponibilizar para um monte de lugar, dá trabalho. Às vezes eu chego a gastar mais de 5 horas em cima de um vídeo de 5 minutos, né? Mas assim, quando eu recebo um feedback, que seja um feedback de alguém falando assim, Damares, você não tem noção do quanto esse conteúdo serviu para mim, era o que eu estava precisando hoje. E eu confesso para você, todos os vídeos eu recebo pelo menos um feedback de alguém falando, esse vídeo foi para mim. E quando eu recebo, eu falo, valeu a pena, né? Porque não é sobre mim, é sobre o outro, né? É sobre ajudar o outro. E aí eu olho para tudo e falo, não, valeu a pena. E aí nesse processo de vídeo, né, e CBTD, o CBTD, eu vim contando agora aí como foi a minha experiência com vídeos, mas eu continuei mandando propostas para o CBTD. E à medida que eu fui ficando, né, mais tranquila com vídeo e tal, aí fui amadurecendo um outro aspecto, né, o tema, né, eu fui me conectando mais com a minha verdade, com aquilo que fazia mais sentido para mim. E de 2017 para cá eu comecei a trabalhar muito com mindset, com mentalidade. Eu fui desenvolvendo uma metodologia muito própria. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque talvez você não tenha percebido, mas eu estou te contando toda essa história, e isso tem muito a ver com competência, né? Com conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá da competência. Então, o primeiro que eu precisei trabalhar, claro, foi buscar conhecimento sim, mas foi a minha habilidade, né? A minha habilidade em falar com o público, a minha habilidade em me relacionar com a câmera, né? Então, eu precisei trabalhar muito isso daí. E aí eu fui trabalhando muito conhecimento, o que é que eu vou oferecer, né? Qual é a minha verdade, o que é que eu vou passar para as pessoas. E de 2017 para cá, do final de 2017 para cá, eu tenho trabalhado muito com mentalidade, com mindset, e vim trabalhando com isso. E em 2018 eu lancei uma metodologia própria, que foi o Liderança Modo On. Foi uma palestra que eu acabei fazendo para profissionais de RH, e depois eu fui fazer para liderança e vim com esse tema trabalhando dentro de empresa. 2018 mandei proposta de novo, recebi o e-mail de novo, que não fui aprovada. E eu vou confessar para você que não foi fácil, não é fácil. Todas as vezes que eu recebia uma negativa, porque assim, eu colocava muita expectativa, eu colocava muita ansiedade, eu tinha muita vontade de ser aprovada. E todas as vezes que eu recebia o e-mail de agradecimento, aquilo vinha como um balde de água fria e eu tinha que fazer todo um processo interno de convencimento. E nesse período todo, eu tive muita vontade de desistir, de verdade. É muito mais fácil a gente desistir do que a gente conseguir alguma coisa. É muito mais fácil, você conta uma história e parte para outra coisa, né? Mas, ao mesmo tempo que eu pensava em desistir, eu tinha muito esse desejo de continuar. E para não desistir, eu tentava olhar o que eu estava ganhando com tudo isso, né? Veja, você já melhorou com
com a câmera, veja, você já tem um canal no YouTube, veja, você... Eu tentava ver por esse lado, né? O que eu estava ganhando nesse processo todo, que não era só a conclusão daquele objetivo, mas o que eu estava ganhando nesse processo todo. Não foi fácil, não foi fácil. Aí quando foi esse ano, eu coloquei a proposta de novo, e a proposta foi Liderança Modo On, que é até o tema do meu livro, que vai ser lançado também no CBTD, que vai ser pela editora DVS, que era algo que eu queria também há mais de 4 anos e que tivesse que ser com essa editora, mas depois eu vou gravar um vídeo exclusivo para falar do processo do livro para você, porque eu sei também que vai te ajudar, né, a se inspirar. Às vezes a gente acha que as coisas são fáceis, mas não, né? Para tudo existe muito trabalho, muito esforço, né, pra gente conseguir resultado. Mas depois eu gravo um vídeo falando especificamente do livro pra você. Tô só esperando estar com ele em mão pra te apresentar e fazer esse vídeo. E aí eu coloquei a proposta em maio desse ano, falei, vai ser esse tema de novo. Eu já tinha colocado em 2018 o mesmo tema e não tinha sido aprovado. Eu falei, vou colocar, né, acreditando que esse é o caminho, eu vou colocar esse tema de novo. Fui gravar o vídeo deve ter dado 1 minuto e 30 mais ou menos. Eu gravei um único vídeo. Na edição, eu nem assisti o vídeo, eu só editei para cortar o começo e para cortar o final, porque como eu falei direto, eu não teve cortes de edição, então eu nem assisti. Coloquei lá o comecinho do vídeo, o meu nome, cortei o final, né, que é quando eu desligo a câmera, cortei o final e mandei a proposta. Falei, seja o que Deus quiser. Por quê? Porque eu já tinha saído daquela questão do peso. CBTD para mim significa ser reconhecida profissionalmente. Não, o CBTD hoje para mim significa mais um passo no meu processo de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu mudei isso, né? Eu ressignifiquei e isso me deixou mais leve, né? E aí eu mandei, e eu quero que você entenda que ao não assistir não foi desleixo, né? Não foi por desleixo, foi porque eu mesmo olhei para aquilo e falei assim, tá bom, né? Vou mandar. E seja o que Deus quiser, né? Eu acredito nisso, eu tô fazendo a minha parte agora, seja o que Deus quiser. E aí em agosto desse ano, dia 19 de agosto, eu estava no salão de cabeleireira pintando meu cabelo e mexendo no computador, né, fazendo atividade ali, aproveitando o tempo, né, para fazer alguma atividade do meu trabalho. E de repente eu recebo um e-mail com o título Aprovação CBTD. Eu parei o que eu estava fazendo, eu não li o e-mail, só de ver o título, aprovação do CBTD, eu comecei a chorar. E era um choro de alegria, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu esperei tanto tempo por isso. Aí peguei o celular, comecei a ligar, né, para minha rede de conexão, né? Liguei para o meu esposo, liguei para alguns amigos e comecei a contar. E aí eles falando, mas e aí, como que vai ser? Eu não sabia, porque eu não tinha lido o e-mail, né? Eu só de ver o título eu já liguei para todo mundo, né, sem ver o que era o título, sem ver o que era o conteúdo do e-mail. E depois que eu terminei de fazer isso, eu falei, agora deixa eu ler o e-mail, né? E eu espero que realmente o e-mail seja de aprovação, porque senão eu vou passar uma vergonha, né? De ter que olhar para as pessoas e falar, desculpa, foi engano, né? E aí eu fui ler o e-mail e graças a Deus era realmente o e-mail de aprovação. E aquilo me deu assim uma alegria, né, muito grande e óbvio, um grande gelo, né? Eu comecei esse vídeo falando para você que eu precisei tomar muita coragem para poder fazer esse vídeo. Por quê? Porque a palestra ela vai acontecer dia 20 de novembro. Ontem eu estive lá em São Paulo, né, no CBTD. Porque a gente foi fazer uma reunião com os orientadores, né? Uma reunião de orientação com os palestrantes. E ali com o pessoal olhando, por muitos momentos eu olhava e falava assim, cara, eu sonhei em estar aqui. O quanto que eu desejei estar aqui e eu consegui. E ao mesmo tempo aquele sentimento de eu consegui, que legal, né? Eu consegui ao mesmo tempo. E agora, né? E se minha palestra não for boa? E se eu não for aprovar? Se o pessoal não me aprovar na palestra? Se eu tiver notas ruins? E se eu engasgar? E se eu esquecer o conteúdo? São tantos Cs negativos que passam na nossa cabeça, né? Que passam na minha cabeça, que você não faz nem ideia. E aí, voltando do congresso hoje, né? Voltando da reunião hoje,
eu vim pensando muito sobre isso, né? Hoje é dia de vídeo, né? E aí eu fiquei pensando que eu queria compartilhar essa história com você. Eu ainda não sei como vai ser o congresso, né? Estou vivendo com muita ansiedade. Todas as vezes que eu penso, né, eu lá no palco, eu falando, me dá muito frio na barriga. Eu estou com ansiedade, sim. Tô sentindo até que eu tô com uma escola de samba dentro de mim, porque me dá taquicardia, me dá frio na barriga, me dá dor de barriga. Eu estou com medo, né? Vou ser bem sincera, vou confessar, sim, estou com medo. Mas é um frio gostoso também, porque é aquele frio que te tira da zona de conforto, né? Eu não sei como vai ser, mas eu sei que dessa experiência eu vou ter muito resultado também. E eu queria compartilhar tudo isso com você, porque para a gente conseguir, né, realizar um sonho, realizar um objetivo, não é só a gente colocar na cabeça. Existe uma série de coisas que a gente precisa fazer para que ele de fato aconteça. E um deles é desenvolver novas competências, né? É a gente olhar para aquilo que a gente precisa buscar de conhecimento, treinar novos hábitos, desenvolver outras habilidades, trabalhar muitas vezes as crenças internas, né? Ressignificar os nossos pensamentos. Quantas vezes a gente traça sonhos, objetivos que aquilo causa peso pra gente, né? É pesado. A gente coloca tanta energia, tanta expectativa que o processo fica pesado, fica penoso, tanto para a gente quanto para as outras pessoas. Foi por isso que ao longo do processo meu com o CBTD, eu achei que era necessário ressignificar, porque apesar de ser um objetivo que eu tinha traçado desde 2011, a pessoa que traçou esse objetivo em 2011 não é a mesma hoje em 2019. Eu passei por muitas mudanças, né? Por muitas mudanças emocionais, por muitas mudanças de competência, de habilidade, de experiência, por muitas mudanças de crença, de mindset, por muitas coisas. E não fazia sentido eu levar esse sonho, esse objetivo da mesma forma que eu formatei lá em 2011. Eu precisei ir mudando. Eu não mudei a meta, mas eu mudei o que aquela meta significava para mim. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso também. Muitas pessoas, quando elas traçam um objetivo e aquilo fica pesado, fica enfadonho, tem muita gente que desiste. E a gente não deve abrir mão daquilo que a gente enxerga que é importante pra gente. O que a gente deve é aprender a ressignificar, a trazer novos significados, a desenvolver, a olhar tudo que a gente está ganhando nesse processo e continuar firme no nosso objetivo. O CBTD ainda nem aconteceu, mas eu já tracei um novo objetivo, né? Após CBTD eu já tenho outro objetivo, que eu sei que vai ser mais um sonho aí, mais um objetivo que eu não sei quanto tempo vai levar, mas eu sei que vai mexer muito com a minha zona de conforto também. Mas para mim significa isso, né? Cada novo sonho, cada novo objetivo são novas competências que eu vou desenvolvendo também no caminho. Então o que eu queria partilhar com você nesse vídeo de hoje, que eu sei que ficou muito extenso, era isso, né? Que para você olhar, né? Que quando a gente quer traçar alguma coisa, a gente precisa de muita superação. E superação é isso, é superar a gente mesmo, né? É mudar muitas vezes a nossa forma de pensar, mudar as nossas competências, mudar a nossa forma de se relacionar até mesmo com o objetivo. Porque quando a gente passa por todo esse processo e leva o tempo que for, se aquilo foi importante para você, tenha certeza no seu coração que você vai conseguir. Tem que trabalhar aí um pouquinho a ansiedade, trabalhar a angústia, às vezes procurar fazer uma terapia, procurar uma ajuda profissional, mas se aquilo é importante para você, tenha certeza. Se você colocar foco, determinação e muita fé, pode ter certeza que seu sonho se realiza. Espero que tenha feito sentido para você. Se fez, compartilhe para que esse vídeo também possa fazer sentido para as outras pessoas. E em breve eu quero gravar um outro vídeo falando também do processo do livro para você. E deixa aí nos comentários o que você achou, né, de tudo isso que eu falei para você. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.